A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está na disciplina Apologética Cristã do curso de bacharel em Teologia. E este é o quarto AVA da aula dupla 9, na primeira parte da aula 18. Nós estamos nessa aula dupla falando sobre ciência ou sobre sociologia da religião, que é dentro daquilo que nós chamamos ciência da religião. Nós falamos já várias coisas acerca de sociologia da religião e mostrando como que a religião tem a ver com a sociedade. Nós iríamos até que as bases da crença de uma sociedade. E nós vamos agora então entrar em algumas análises para você estar a pensar. Inclusive vamos passar aqui dentro dessa aba um comentário acerca de um comentarista acerca de algo que é muito interessante, que nós chamamos de o conflito ou confronto das civilizações. As sociedades são formadas por crenças, e as crenças cristãs, elas moldaram aquilo que chamamos de sociedade ocidental, ou o mundo livre. E agora, como será no confronto de civilizações? Nós estamos, sem dúvida, com um confronto da sociedade ocidental com a sociedade islâmica. O mundo livre com o mundo islâmico. Assim como nós estávamos anteriormente num confronto da sociedade livre, capitalista, com a sociedade comunista, ateia. Estamos diante de uma análise que envolve a sociologia da religião. O que estamos assistindo no mundo é como a socióloga Rafa Sultan, árabe-americana, numa entrevista no canal Al Jazeera da televisão de Catar, ela disse, um conflito de opostos. E essa comentarista, ela fez a seguinte afirmação: o confronto que estamos testemunhando no mundo não é um conflito entre as religiões, ou um choque de civilizações. É um conflito entre dois opostos. É interessante que aqui nós já temos a grande discussão, que para ela é o conflito de opostos. Que opostos? Opiniões diferentes, crenças diferentes, civilizações diferentes. Para ela não é o conflito das religiões. Mas para muitos hoje os comentaristas é um conflito de religiões. Nós estamos no mundo pós-moderno, vivendo novamente o que sempre a sociedade humana existiu, que existiu no passado e enfrentou, que é a questão da religião como fator prioritário nas decisões. Ela disse que é um conflito de duas eras. É um choque entre a mentalidade que pertence à Idade Média e outra mentalidade que pertence ao século XXI. É um confronto entre a civilização e o atraso, entre o civilizado e o primitivo, entre a barbarie e a racionalidade. É um confronto entre a liberdade e a opressão, entre a democracia e a ditadura. É um conflito entre os direitos humanos, por um lado, e a violação desses direitos, por outro. É um enfraquecimento entre aqueles que tratam mulheres como animais e aqueles que as tratam como seres humanos. O que vemos hoje, diz a socióloga, porque tudo que eu falei é o que ela disse, não é um choque de civilizações. As civilizações não se enfrentam, mas competem. Nessa entrevista, então, ela apresenta, o apresentador levanta a tese de Hamilton Homington e afirma que estamos vivendo um choque de civilizações, o que ela discorda. Então agora nós vamos analisar essa proposta dentro de um material, de uma discussão de uma outra pessoa, que é o Vitor Hugo Domingues, no canal Direito e Liberdade, e nós vamos ouvir essa entrevista dele para você poder analisar, porque o que eu estou aqui a querer é construir, a discussão sociológica dentro da sua cabeça, na realidade atual que nós estamos vivendo hoje, o mundo pós-moderno. Está aí o endereço no YouTube, que você pode assistir também. Se não quiser assistir agora, pode assistir depois, mas o ideal é que você assista porque está aqui na aba.
Então vamos assistir juntos. O livro do professor Samuel Huntington, chamado O Choque de Civilizações, é um livro muito polêmico que ele foi escrito em 1996 e me foi apresentado assim de maneira até um pouquinho relapsa, porque ele fazia um contraponto a um outro autor americano chamado Eduardo Said, que tem uma tese muito conhecida chamada Orientalismo, e ele acabou ficando um pouquinho nas gavetas e depois eu voltei a consultá-lo, e atualmente no momento em que vive a política internacional eu achei importante relê-lo ou voltar a algumas partes bem bacanas sobre a análise da conjuntura da política internacional feita pelo Samuel Huntington, que tem a ver justamente com esse conflito de civilizações e culturas que a gente tem visto, especialmente porque a gente percebeu o aumento dos conflitos existentes entre culturas de diversas origens, e com foco especial nos imigrantes árabes e muçulmanos que estão indo para a Europa e tudo mais, e os consequentes atentados terroristas lá no Charlie Hebdo, depois no Bataclan na França e mais recentemente em Bruxelas. E esse livro apresenta alguns insights ou algumas teorias que talvez fosse valer a pena retomar ou pelo menos fazer algumas reflexões nesse sentido. Então, a releitura do Choque de Civilizações e esses comentários servem justamente para verificar em que medida o Samuel Huntington continua atual ou não. A teoria exposta no livro ela foi pela primeira vez submetida à análise do público em 1993, na revista Foreign Affairs. E, resumidamente, a teoria do professor Samuel Huntington era que, no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, e depois, efetivamente, da queda do Muro de Berlim, e do fim dessa bipolarização, os conflitos mundiais seriam por choques de culturas ou choques culturais. Bom, naquela época, em 1993, o artigo já gerou uma polêmica enorme, dizendo que as análises do professor Samuel Huntington estavam equivocadas e tudo mais, até pela polêmica que foi também levantada pelo livro do professor Francis Fukuyama, com o fim da história, dizendo que a hegemonia do capital e os valores ocidentais já poderiam ter, já gozavam de uma supremacia em termos mundiais e tudo mais. Aí o Samuel Huntington escreve esse artigo dizendo que não, que as coisas ainda não tinham terminado e que os novos conflitos se dariam pelo choque de civilizações. Em 1996 ele retoma de uma forma mais desenvolvida ou mais complexa aquelas ideias que ele teve em 1993, e no livro ele cita, ou ele divide até por uma questão metodológica, o mundo em 9 civilizações, e qual que é o método que ele utiliza para isso, para fazer essa divisão, é justamente você verificar onde os círculos de identidade cultural são afirmados de maneira mais vigorosa, mais firme, mais forte, e ele toma, por uma questão de metodologia, a ideia de dividir isso em grandes civilizações que, em choque ou em conflito, tenderiam a tentar se reafirmar de forma cultural ou sobrepor culturalmente às outras civilizações. Essa teoria, logicamente, ela vai de encontro à teoria do multiculturalismo, que é efetivamente aquilo que o Eduardo Said prega nos seus escritos, que é essa ideia de que a civilização mundial poderia conviver pacificamente e de forma totalmente integrada, independente da cultura originária ou natural de cada uma das pessoas, e que isso seria o ideal de mundo globalizado ou internacionalizado ou integrado de forma pacífica. Já encaminhando para o final da teoria, o livro do professor Samuel Huntington, você consegue perceber isso muito claramente, que é uma tentativa de descobrir se essa hegemonia conquistada pela civilização ocidental, essa imposição de um modo de vida e de valores culturais ocidentais, especialmente levados a cabo pela Europa Central e pelos Estados Unidos, estaria sofrendo algum tipo de derrocada ou algum tipo de declínio, a exemplo do que foi a civilização romana, a grega clássica e outros impérios que a gente viu, ou que a gente nota no curso da história, terem uma ascendência e uma decadência
assim abrupta. E ele analisa as razões dessa decadência e você consegue perceber que ele puxa um pouquinho a questão de se o Ocidente perder os seus valores ou se o Ocidente deixar que outras culturas se sobreponham ao seu modo de vida, o que vai sobrar dos Estados Unidos da América ou da Europa Central. E essas relações que ele faz acerca do receio, ou até da preocupação em termos de choque de civilizações, fica muito claro, porque ele utiliza no final do livro, do meio para o final, as conclusões, muito da teoria do Toynbee, né? Por exemplo, a ideia de miragem da imortalidade, ou seja, aquelas civilizações que achavam que seriam perenes, um estágio da evolução civilizacional que não haveria mais nenhuma mudança, dado o seu predomínio militar, cultural e econômico, se isso também não poderia se repetir, ou se isso também, esse tipo de miragem, essa ilusão da perpetuação de um tipo de civilização não poderia acontecer também com os Estados Unidos da América e da Europa. Então a conclusão é essa. É uma estratégia, na verdade, é isso que eu vejo, o formato como eu posso perceber a conclusão do livro, é uma estratégia ou uma identificação para que esse choque cultural que se mostra vindo a partir da década de 90, especialmente depois do fim da bipolarização ideológica do pós-guerra, se isso poderia afetar o modo de vida da civilização ocidental e seus valores. Essa é a conclusão que eu chego com o livro O Choque das Civilizações. Você percebe como que as pessoas que estão dentro do ambiente da sociologia parece que não querem falar de religião, não querem ligar o assunto religião. Eles querem sempre falar cultura. Se você perceber todo esse material desse comentarista, ele sempre leva a ideia de cultura, porque para eles a ideia da cultura, a religião está dentro da cultura. Mas como eu tenho falado, eu acredito muito mais que a cultura é fruto da religião. Agora, se você quiser também fazer uma análise do material da Rafa Sultan, você já deve ter visto, porque está disponibilizado anteriormente, né, dentro de Psicologia da Religião. Agora, tem também no canal no YouTube, você pode ver de novo, porque talvez depois de ter ouvido tudo isso, tudo seja bom rever a entrevista dela, né? Porque conforme ela, a socióloga, esse termo foi usado inicialmente pelos muçulmanos, a ideia do confronto de civilizações, e para ela os muçulmanos querem caracterizar duas civilizações diferentes para dar legitimidade à civilização que o islamismo quer implantar no mundo. Ela recusa essa ideia, pois o confronto é entre o certo e o errado. E nesse ponto eu concordo totalmente com ela. Apesar de ser duas civilizações diferentes, do meu ponto de vista, são civilizações sim, mas uma civilização que segue o padrão moral cristão, judaico-cristão. E o outro é um padrão dentro do Alcorão. Por isso podíamos considerar que ela está falando de um conflito de duas morais, a moral judaico-cristã e a moral islâmica. É a moral que estabelece num povo o que é certo e o errado. A moral judaico-cristã está baseada na Bíblia, e mais especificamente a cristã. Interpreta a Bíblia através da revelação de Jesus Cristo. Já a moral islâmica está baseada no Alcorão, no exemplo de Mohamed, a Sunna. E em sua entrevista, a socióloga Rafa Sultan desabafa sua insatisfação com uma crítica e assim demonstra que existem entre duas morais, que são de duas religiões. Então que fique aí a análise, o pensamento que nós estamos aí construindo para que você analise e crie a sua crítica sociológica que pode te ajudar na construção do seu discurso apologético. Que Deus te abençoe. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, na disciplina Apologética Cristã do curso de Bacharel em Teologia. Deus te abençoe.